Então vamos lá com o nosso resumo. Olha, o pessoal da grana botou a máquina para trabalhar, a máquina pesada. Eu tô falando de Confederação Nacional da Indústria, Confederação Nacional do Comércio, plantaram matérias nos principais jornais brasileiros, capa da Folha de São Paulo, tá, brasileiro trabalha menos que a média mundial. E eles partiram com tudo para cima dessa redução da jornada de 44 para 40 horas semanais, tá? Tem matéria no Globo também. E o partido, né, do Bolsonaro, o PL, entrou para ser o braço dessa resistência à redução de jornada lá no Congresso. PL, que é o partido do ex-presidente Bolsonaro, e União Brasil pretendem se articular para barrar a PEC do fim da escala 6x1, que é um projeto de interesse do presidente Lula. Nós estamos falando disso bastante ao longo deste jornal. Agora há pouco, os líderes dessas duas legendas, Valdemar Costa Neto, do PL, e Antônio Rueda, do União Brasil, falaram com empresários em São Paulo. Nas comissões, para que isso não prospere. Não prospere. Nós vamos trabalhar para isso, para não prejudicar o país. Nós não podemos fazer o que aconteceu no governo Dilma, até quem eu tenho respeito, que ela fez no governo Dilma, que ela fez de tudo para ganhar a eleição do Aécio e quebrou o país. E acabou como acabou. Isso foi ruim para todo mundo. Nós não esperamos que aconteça isso. Se o Lula começar a dar subvenção, quebra o país. Não acredito que ele faça isso e acredito que nós temos muita chance de ganhar a eleição no primeiro turno. Bem, ele está falando essa questão do Flávio ganhar em primeiro turno. Acho que ele faz aí uma referência à matéria que saiu na Veja ontem. Pesquisa deve mostrar Flávio Bolsonaro à frente de Lula pela primeira vez. Ele está dizendo a pesquisa do Paraná Pesquisa. Eu nunca divulguei Paraná Pesquisas aqui. Eu não sei nem de onde que veio esse instituto. É como se não existisse. Mas, o que eu acho que é a verdade? As pesquisas mais sérias, tá? Quest, Atlas Intel, aquela própria, o Datafolha, eu acho que eles vão mostrar que aquela diferença do Bolsonaro pro Lula de 5 pontos, que ela caiu e já está na margem de erro. Tá? Vai estar a questão de 2 pontos, 1 ponto. Pode estar até empatado. Eu não duvidaria que tivesse empatado, tá? Numericamente. Bem, voltando aqui para a discussão sobre a redução de 44 para 40 horas semanais, veja que as coisas são compradas mesmo, tá? Muito provavelmente, porque a Folha divulgou essa capa dando ali que o brasileiro trabalha menos que a média mundial, portanto que reduzia a jornada e iria fazer o Brasil ficar mais ainda atrasado e etc. Olha que curioso, em 2024, quando esse assunto não estava na pauta, a Folha divulgou a seguinte matéria: carga de trabalho no Brasil é maior do que no Japão, na Coreia do Sul e nos Estados Unidos. Entre os países do G20, o Canadá é o que tem a menor média de horas trabalhadas por semana. E essa reportagem do dia 12 de novembro de 2024. Então, antes de ter essa discussão, antes desse assunto estar no radar, ela mostrava que o brasileiro trabalha, em média, mais do que o canadense, o australiano, o alemão, o francês. Trabalha mais que o cidadão do Reino Unido, né, o britânico, trabalha mais que o italiano, o japonês, o argentino, trabalha mais que o cidadão dos Estados Unidos, da Coreia do Sul, e aí vem o Brasil. É quase empatado ali com o russo. Vocês vejam que tudo, é a disputa mesmo, né, eu diria de classe, etc. E o PL entra de sola contra o pessoal mais simples. Não tem jeito, é o partido que defende o interesse de quem tem grana e poder. Eu apoio. Você acha que quem vai votar contra? Não sei, eu apoio também. Você acha que o Gaia vai votar contra? Tomara, mas Vota contra. Vota contra? O Gaia é contra as emendas. Duvido. O Gaia é contra as emendas. Gente, vocês têm que entender uma coisa. As emendas são um instrumento de poder, não é da esquerda, não. O governo Lula é um governo popular. E os projetos dele são projetos populares. Se ele botar a escala 6x1 lá pra votar, botar tarifa zero, como ele botou a isenção do imposto de renda, são projetos que beneficiam a grande maioria da população. Se não tiver emenda, se for só pela força do projeto, ele governa e governa bem. Governa bem. Isso aí é instrumento de chantagem do Centrão, é de MDB, é de PP, é de republicanos, esses partidos que ninguém sabe nem como é que eles pensam. Então, Valério, com todo respeito, isso é instrumento de sequestro de orçamento deles. Então, mas só te Valério, por que ele usa, desculpe, então? Valério, eu sou empresário, eu gero 150 empregos por mês. A escala 6x1, terminando, vai onerar minha folha em 38%. 38% vai onerar porque eu vou ter que contratar mais gente. E não tem profissional no mercado hoje porque tem um Bolsa Família, que é uma indústria de vagabundo nesse país. O senhor, alguém controla a hora que o senhor vai no banheiro? Sim ou não? Não. O senhor ia gostar se alguém controlasse a hora que você vai no banheiro? Funcionários também não. Eu não controlo dos meus funcionários também não. Agora, eu tenho hoje
30 vagas de emprego e eu não consigo arrumar gente Existe pra uma trabalhar. coisa nesse país, sim, que chama luta de classes. Isso existe, sim. Existem milhões de pessoas que ganham um salário mínimo pra trabalhar 6 dias na semana, não tem tempo nem de levar o filho no médico. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tá? Defende o interesse dos grandes pastores, defende o interesse de bilionários. Então, é por isso que eles estão aí embarcaram nessa campanha. Por isso que o Nicolas fica 24 horas por dia falando contra os auxílios, aí, questão de gás. Não só isso, Vale Gás também, né? Que eu votei contra. Então, isso aí tá uma maior bafafá, todo mundo falando que você é contra o povo. Obviamente. Cara, pode falar, Carioca, na moral. Fala na moral. Os caras estão se vangloriando do povo não ter dinheiro pra comprar gás. Sabe o que eu acho? Tá na hora do povo que o Lula tirou da miséria começar então a trabalhar e parar de ter o subsídio do governo, pô. Sim, as pessoas estão comemorando que as pessoas não têm dinheiro pra comprar um gás pra fazer comida. Poxa, quem que mais governou esse país aqui depois da redemocratização? Foi o PSDB? Foi o PMDB? Foi o PT. Se a pessoa não tem condições de comprar um gás para poder fazer um alimento na sua casa, a culpa é de quem? Minha? A culpa é do Bolsonaro, que governou 4 anos, durante no meio de uma pandemia? A culpa é de quem? Então, assim, que governo é esse que lança um programa para poder, primeiro, dar gás para as pessoas, mudando onde elas podem pegar, porque antigamente o dinheiro caía direto na conta da Dona Maria, do seu José, agora tem que comprar diretamente nas credenciadas do governo, que vai impactar 50 milhões de pessoas. E peraí, por que não abaixaram o imposto do gás? Porque eles querem usar as pessoas para fins eleitorais, caramba! Vamos lá, vamos por partes. Primeiro ele tem que explicar por que ele votou contra um projeto que triplica o alcance do auxílio gás. Alcançava 5 milhões de pessoas, agora alcança 15, com essa iniciativa de mandar o gás direto lá para o distribuidor, para as pessoas pegarem o gás direto lá no distribuidor com esse ticket eletrônico, né, que virá via aplicativo. Segundo que eu acho lamentável o sujeito ter essa preocupação agora do governo poder ter algum dividendo eleitoral em função desse programa, mas ele não exibiu preocupação nenhuma quando as pessoas estavam... O Brasil teve recorde de queimados de pele porque as pessoas no governo Bolsonaro não conseguiam pagar R$160 no botijão. O preço chegou a triplicar no governo Bolsonaro, né, do botijão de gás. E são várias matérias aqui na imprensa sobre esse assunto na época. Não vou nem discutir agora. Teve um ponto lá que me chamou a atenção, que falou que o governo deveria reduzir os tributos sobre o gás. E eu achei isso muito curioso. O site da Petrobras, você só colocar lá Petrobras, preço médio, aí você pode colocar preço médio de gasolina, aí a Petrobras tem lá o preço médio da gasolina no Brasil, e a Petrobras também tem o preço médio do gás de cozinha. Você colocar lá, aparece esse site, ele é atualizado todos os dias. A Petrobras vai nas distribuidoras, tal. Parece que a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, faz essa pesquisa, organiza essa pesquisa também. E eles têm o preço médio de quanto que o botijão de gás é vendido ao consumidor final no Brasil todo, tá? Hoje, dia 24 de fevereiro, o preço médio no Brasil é R$ 110,28. Só que tem um detalhe aqui, se você... Vamos dar um zoom aqui. Porque a Petrobras coloca também o que é a composição desse preço. E aí você veja que impostos federais, zero. Os impostos federais são zerados em relação ao gás. Tem imposto estadual, tá? ICMS. Agora, federal não tem nenhum. Não tem sítio de combustível, não tem nada. Então, o Nicolas ainda falou merda, mentiu pras pessoas aí. Mas vamos seguir, pessoal. Um breve comentário a essa questão de que o próprio Carlos Bolsonaro assumiu que o Bolsonaro tem comandado essas listas de pré-candidatos do PL. Ele tem montado as chapas lá de dentro do presídio. Que tá lá o Hugo Mota cumprindo as ordens do Marcola que veio da cadeia. O Marcola mandou de dentro da cadeia. Pode fazer. E eles fizeram. O Marcola é o Bolsonaro. Qual é a diferença? Sim. Tá preso, dando ordem pro seu bando, pra sua quadrilha cumprir aqui fora. Qual é a diferença? Agora, pessoal, convenhamos, haja briga na montagem dessas chapas. A gente viu esse quebra-pau público, né, entre Eduardo Bolsonaro, Michele e Nicolas Ferreira. Tava vendo esse quebra-pau da montagem da chapa de direita em São Paulo. Olha, é um negócio desumano. Eles estão lutando de sunga na lama ali, junto com os porcos. É um negócio... Inclusive, olha só, essa notícia que foi publicada em toda a imprensa, de que o vice do Tarcísio é um bandido, que saiu, que ele tem um processo em Andorra, lá na Europa, por lavagem de dinheiro, 1,6 milhão de dólares. E vejam só, a matéria diz que, na verdade, todo mundo aqui no Brasil só ficou sabendo dessa informação, da existência desse processo, porque foi enviada uma carta rogatória da Justiça lá de Andorra para o STJ aqui no Brasil, comunicando ao STJ sobre a existência desse crime.
Tá? E aí vazaram. E quem vazou? Falaram aqui que foi bolsonarista, é fogo amigo entre eles. Tá? Eles estão se destruindo. Por quê? Porque tem gente que quer o cargo de vice, tá? Quer tirar esse cara de lá. E eu lendo aqui uma notícia do Estadão sobre como que é a montagem da chapa deles pro Senado. Tá? Aí a situação tá pior ainda, tá? É um comendo o outro. O Eduardo Bolsonaro quer o tal de Gil Diniz, porque a vaga era dele. Ele, Eduardo, que ia ser o candidato se ele não tivesse ido lá pros Estados Unidos cometer crimes, né? De coação ao processo e tal. Bem, então, como ele não vai, ele diz, não, na minha vaga, então, que seria minha, vai o Gil Diniz. Mas é a Michelle Bolsonaro, que é uma deputada federal, que chama Rosana Vale, tá? Que é do PL de São Paulo. E, por fora, o Mário Frias quer a vaga também, e o Marcos Feliciano botou o pau na mesa e falou, não, a vaga é para os evangélicos. Se não for evangélico, não vai disputar. E ameaçou, inclusive, a família Bolsonaro. Tarcísio, o senhor quer o apoio do movimento evangélico do estado de São Paulo? Nós queremos uma vaga do Senado nossa. Então nós vamos trabalhar para que esses 29% dos crentes venham com o senhor. Flávio, o senhor quer ser candidato a presidente do Brasil? Você quer 29% da massa brasileira toda, se não toda, 80%? Dê a vaga do Senado para o Marco Feliciano. Deveríamos agora fazer um movimento e lutarmos por essa vaga. Então, só para concluir esse comentário, nem internamente lá no Comando Vermelho, no PCC, nas disputas internas ali, existe tanta canalice, tanta falta de ética quanto nas disputas internas do bolsonarismo, para ver quem que sai candidato, quem que não sai. Tem aquela disputa lá em Santa Catarina do Amin contra a Carol de Tone, tem a briga, enfim, é caos em todos os lugares. Pessoal, agora vamos lá, eu queria falar algo bem sério aqui com vocês. Janeiro já foi, 2026 está indo bem rápido. Já chegamos em fevereiro. A gente sabe que é uma época complicada, pagamento de PVA, IPTU, enfim, material escolar, tudo mistura nesse momento. Então, assim, a mensagem aqui é para você que quer uma oportunidade de aumentar a sua renda. Então, é trabalho pela internet, home office, não é bet na casa de aposta. A Flávia entrou em 7 dias, R$ 1.087. O Gustavo, ele já tá há um mês e mandou o print lá no grupo, R$ 5.135. Então, já indo pro que interessa, se você tiver interesse, trabalhe 100% home office, trabalhar pela internet, fazer uma renda extra, é o seguinte, vai ter afixado na descrição do vídeo e também o comentário, principal comentário afixado, vai ter ali o link para você falar com o Clayson no WhatsApp, tá? E aí ele vai te explicar exatamente do que se trata, você pode esclarecer suas dúvidas e etc, tá bom? Pessoal, então é isso, a gente se vê em uma próxima oportunidade.